Perdoados. Hoje, parte 3. A importância dessa série para a igreja é fundamental para que todos nós possamos entender o tamanho do perdão que Deus disponibilizou para nós em Cristo Jesus. E como opera esse perdão, como funciona esse perdão. O perdão divino é algo que pertence a você, que foi inserido na família de Deus e que decidiu amar e seguir Jesus. Deus nos deu o perdão pleno, incondicional em Cristo Jesus por sua própria iniciativa, independente de sermos capazes de fazer boas obras, de cumprir os 10 mandamentos ou de qualquer outro mérito que você pense ter. Deus tomou a iniciativa e porque nos amou incondicionalmente, Ele deu o seu Filho. Evangelho de verdade é isso, é Deus tomando iniciativa. Na aliança, é Deus tomando iniciativa em enviar o seu Filho, é Deus tomando iniciativa em vir ao homem que na condição caído não podia fazer nada por ele mesmo, mas o Evangelho vem e alcança esse homem, levanta esse homem, tira ele de um lamaçal de pecado, de uma situação de separado, condenado, destituído, amaldiçoado, caído, e traz ele e faz dele em Cristo Jesus justiça. Esse é o genuíno evangelho de Jesus. Você que está em Jesus, você é plenamente perdoado. Você pode dizer isso, eu sou plenamente perdoado em Cristo Jesus. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós já fomos julgados. É mesmo, pastor, nós não passaremos pelo julgamento. Nós que estamos em Cristo Jesus, a igreja de Jesus, essa igreja, você que crê em Jesus, você que está em Jesus, você, eu, todos nós que estamos em Cristo, nós já fomos julgados naquela cruz. Não existe ira, não existe condenação para você que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus decidiu castigar o pecado em seu Filho, que Deus decidiu fazer de Jesus pecado. Ele levou a punição pelo pecado, Ele levou a maldição, Ele levou as doenças, Ele levou a condenação, Ele se identificou com o nosso estado caído, separado, destituído, amaldiçoado, condenado. Ele levou tudo isso. Deus despejou toda a ira pela justiça, pelo pecado em Jesus naquela cruz e castigou Jesus pelo pecado naquela cruz. E se Ele fez isso em Jesus, Ele não vai fazer isso em você. A Bíblia diz que isso é uma obra substitutiva. Ele nos substituiu naquela cruz. Ele se fez pecado. E hoje, nós que estamos em Cristo, nos tornamos a justiça de Deus. Você é genuinamente livre em Jesus. Você é justo em Jesus Cristo. A saber, e eu gosto sempre de frisar isso, você que está em Jesus. Isso não é obrigatório ou automático como o legado de Adão. Mas isso é uma opção que você faz por Jesus. Se você optou por Jesus, se você estendeu suas mãos para Jesus, hoje você pode desfrutar de segurança, de estabilidade, ao saber que em Cristo você é a justiça de Deus. Não é a sua justiça ou a minha justiça, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus foi aquela que teve a coragem de dar o seu filho, castigar o seu filho por amor de muitos filhos que eu estou vendo aqui agora na minha frente. Amém? Deus via você. Por isso o Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por isso que o Evangelho de João traz essa revelação importante para nós. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Deus não tem ira para você. Deus não tem juízo para você. Deus não está na esquina querendo te castigar. Ele é por você, Ele ama você. Jesus disse isso: eu não vim condenar vocês. Eu não vim acusar vocês diante do meu Pai. Eu vim para salvar vocês. Você pode desfrutar da segurança de viver o ano aceitável do Senhor. O tempo da graça, o tempo da salvação. Eu não mereço, pastor, sim. Nenhum de nós merecemos, nunca merecemos. Não merecemos hoje, jamais em algum momento no passado merecíamos. Não merecemos hoje e jamais em algum momento no futuro iremos merecer. Mas graça é favor imerecido.
Deus deu o seu Filho para nos alcançar. E Ele fez isso porque Ele te ama incondicionalmente. Você é plenamente perdoado. Você pode dizer isso mais uma vez? Eu sou plenamente perdoado em Cristo Jesus. Por causa desse perdão, por causa do sacrifício de Jesus naquela cruz, você foi qualificado. Você foi justificado. Você se tornou um filho, e um filho profundamente amado, altamente favorecido, grandemente abençoado. Você foi plenamente perdoado. Nós temos falado sobre esse assunto aqui já 2 domingos e esse é o 3º domingo. E como é importante que a igreja entenda como opera, como funciona esse perdão incondicional de Jesus. Você foi perdoado há mais de 2020 anos na cruz, quando Deus deu o seu Filho por amor ágape e perdoou você completamente, você que está em Jesus Cristo. E hoje eu quero continuar avançando com você para te chamar a atenção sobre 2 coisas importantes nesse contexto. 2 coisas importantes precisam ser ditas nesse contexto. Você é plenamente perdoado e ninguém, nada nem ninguém pode te demover, te tirar dessa verdade. Em Cristo você não precisa andar com medo, você não precisa receber e andar com acusação na sua mente. Você pode ter toda a certeza de que você não precisa entrar ou sair da presença de Deus, mas viver 24 horas todos os dias na presença de Deus, certo de que o seu Pai não vai te rejeitar. Pelo contrário, Ele te abraça em Cristo Jesus. 2 coisas importantíssimas nesse contexto que a gente precisa saber sobre perdão pleno completo. Saber que você é plenamente perdoado em Cristo não significa dizer que o pecado não existe ou que não tem consequências destrutivas. Saber que você é plenamente perdoado, e você é plenamente perdoado em Jesus, passado, presente e futuro, plenamente perdoado. Saber disso não significa dizer que o pecado não existe ou que ele não tem consequências destrutivas. O pecado é nocivo. O pecado é destrutivo. E segundo a Bíblia, ele tem potencial até de morte, de levar à morte. Ele continua causando destruição nas famílias. Ele continua causando destruição nos casamentos, nos relacionamentos entre pais e filhos, nos relacionamentos entre amigos. Ele continua destruindo reputações e muito mais por aí. O pecado é nocivo. E é exatamente quando você consegue entender o quão nocivo é o pecado e a vida de pecado, é aí que a gente entende e passa a valorizar ainda mais a graça e o perdão pleno que nos foi concedido em Jesus. Porque esse perdão nos deu condições de hoje, livremente, em Jesus, de hoje vivermos uma vida realmente feliz, longe das amarras do domínio do pecado, mas uma vida genuinamente feliz, uma vida genuinamente livre em Jesus. Amém? Você está comigo? Veja o que diz a carta aos Efésios no capítulo 2. Vamos ler inicialmente os versículos de 1 a 3, que dizem assim: Ele vos deu vida. E essa vida aqui é Zoe, a natureza, a vida do próprio Deus. Quando o homem caiu, diz a Bíblia, que por causa da ofensa, por causa da desobediência de o primeiro representante de toda a humanidade, por causa da queda, do pecado, da desobediência, da ofensa de a Bíblia diz: todos se tornaram pecadores. Todos destituídos, separados. A natureza do pecado entrou e passou a dominar esse homem. O homem que fora criado em justiça, o homem que fora criado em perfeição, o homem perde justiça, o homem perde Zoe. Mas a Bíblia também diz que por causa da obediência de a saber, Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Por isso ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E não é um pouco dessa vida, mas tenham vida em abundância. Se você for ao original desses textos, você vai ver que possivelmente você pode encontrar alguma referência da palavra vida no original bio, se referindo à vida natural, biológica, a vida que eu e você temos, que as plantas têm, que os animais têm, que todo ser vivo tem. Daí a palavra biologia, estudo da vida,
essa vida biológica, mas nesses textos aqui, quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, quando Paulo aos Efésios diz, ele vos deu vida, a palavra aqui é zoe, a natureza, a vida do próprio Deus agora em nós. Quando o homem caiu, ele não perdeu bios imediatamente, mas ele perde zoe. Por isso Jesus vem para restituir zoe, a natureza do próprio Deus em nós agora, e para restituir para nós justiça. Ele vos deu vida, zoe, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, olha a nossa natureza como é que era, e éramos por natureza filhos da ira, caídos, destituídos, éramos por natureza. Essa é a natureza do pecador, essa era a nossa condição, essa era a nossa natureza. Éramos por natureza como filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa natureza. A vida de pecado, para alguém que era dominado, dirigido por essa natureza, a vida de pecado era uma rotina. E isso nem nos incomodava, porque nós éramos filhos da ira. Essa era a natureza caída, destituída, separada. A gente vivia dessa forma que o texto diz aqui, ó. Outrora, destituídos, seguindo as inclinações da carne, vivendo de qualquer jeito. E isso nem nos incomodava. Essa natureza nos impelia, essa natureza nos dominava e nos levava a viver essa vida pregressa, essa vida horrível, essa vida de pecado. Não havia força em nós, como se tivesse bolas de ferro e correntes, e essa natureza nos levava a viver essa vida ruim. Essa vida em que a gente vivia cometendo e fazendo coisas e vivendo consequências destrutivas, horríveis, porque o pecado ele tem consequências destrutivas, horríveis. Essa natureza prendia a gente, essa natureza dominava a gente, mas hoje não é assim. Amém, gente? Sabe por que hoje não é assim? Porque a Bíblia diz que Deus aniquilou a natureza do pecado pelo sacrifício de Jesus. Você consegue se alegrar com isso? Essa natureza era como uma corrente, uma bola de ferro que nos prendia, nos dominava. Não nos deixava viver uma vida realmente feliz, abundante, mas uma vida cheia de consequências da miséria do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus aniquilou essa natureza de nós. Ele arrancou essa natureza de nós e pôs em nós zoe, a natureza agora, a vida do próprio Deus. As bolas de ferro foram quebradas, as correntes foram quebradas, os grilhões foram despedaçados. E hoje a gente pode viver uma vida genuinamente livre em Jesus Cristo. Veja o que diz a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos de 24 a 26, eles dizem assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Uma vez por todas. Diga, uma vez por todas. Só uma vez. Para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Para aniquilar, na nossa condição caída, destituída, separada, amaldiçoada, presa pelo domínio dessa natureza pecaminosa, a gente não tinha futuro, a gente não tinha condições de se levantar, mas Deus, por iniciativa, deu o seu Filho, arrancou de nós essa natureza que nos prendia e colocou em nós zoe, a natureza dele. Hoje você é genuinamente livre e você pode viver uma vida realmente feliz, longe das consequências nocivas e destrutivas de uma vida de pecado.
Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem uma agenda muito melhor para você. A Bíblia diz que nós não somos salvos em hipótese alguma por obras. Em hipótese alguma. Inclusive, para que ninguém se glorie, não há nenhuma obra em mim ou em você que possa te credenciar a justificação, a salvação. Nós dependemos 100% da graça. 100% da graça. Você jamais pode alcançar a justificação ou qualquer tipo de salvação em Jesus por sua obra. Você não consegue. Você não consegue. Se você tentar fazer isso, você vai dar de cara com a lei e você vai ver que perante a lei, a única conclusão que todos nós podemos chegar é que nós somos insuficientes. A gente precisa de um Salvador. Ele já está aí, seu nome é Jesus e nele você pode viver uma vida superabundante. Não há obra nenhuma em mim, você que possa nos credenciar, nos qualificar à salvação. Mas a Bíblia diz que uma vez justos, filhos profundamente amados, Deus planejou obras para que andássemos nelas. Amém, gente? Deus projetou, planejou obras maravilhosas para que andássemos nelas. Deus sabe que aquela vida horrível, miserável, de consequências de tanta coisa ruim que o pecado trazia, não é uma vida boa, não é uma vida excelente, realmente feliz para nós. Ele tem um plano, uma agenda, um projeto perfeito, com obras maravilhosas, para que andando nelas, nós possamos ser realmente felizes. Você pode desfrutar de uma vida genuinamente livre em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia diz que ele aniquilou pelo sacrifício de si o pecado. E eu quero lembrar para você duas palavras importantes quando a Bíblia fala de pecado. A primeira delas, hamartia, a natureza do pecado. E a segunda, hamartanos, as ações pecaminosas. A ação, o ato. A Bíblia fala que ele aniquilou, hamartia, a natureza do pecado. Pastor, a gente não vai errar nunca mais? A gente erra todos os dias. A gente vai errar. Mas o pecador, diz a Bíblia, ele não é pecador porque comete pecados. Mas ele é pecador porque herdou uma natureza pecaminosa. Essa natureza de filho da ira, representado por Adão. O legado de Adão é esse. Destruição, morte, uma natureza de pecado, escravidão. A gente servia ao pecado. Nós éramos escravos do pecado, como nós cantamos aqui. Éramos. Essa era a nossa condição. Mas a Bíblia fala que Deus arrancou essa natureza de nós. O pecador não é pecador porque comete pecado, mas porque recebeu a natureza que foi herdada de Adão, da queda, da desobediência. O justo, ele não é justo por fazer obras de justiça necessariamente, mas porque ele herdou uma justiça, diz a Bíblia, que nos foi atribuída em Jesus. Por isso é o dom da justiça, o presente da justiça que foi dado a nós. E a partir dessa posição de justo, de filhos amados, nós passamos a andar em boas obras, em obras de justiça. Amém, gente? Você entendeu? Jesus arrancou a hamartia, a natureza do pecado, aquilo que nos prendia e que nos fazia escravos de uma vida miserável, uma vida de consequências terríveis por conta do pecado. Jesus arrancou isso de nós. Hoje, nós somos verdadeiramente livres em Jesus. Uma certa vez eu vi um jovem na faculdade falando com os amigos e os amigos zoavam ele. Diziam que ele, por ser crente, ele era preso. E ele fez um combinado com esses amigos e disse para ele, tá bom, vamos ver quem de fato é preso. Vocês vivem xingando, mentindo, lubridiando, enganando. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Só um mês. Um mês, então, a gente vai tentar. Eu quero que vocês tentem ficar um mês. Sem xingar, sem enganar, sem mentir, sem lubridiar. Enfim, tentem fazer isso. E depois de um mês a gente vai ver o resultado. No primeiro dia, aquele grupo de pessoas chegou para aquele jovem e falou assim, esquece. No primeiro dia já deu ruim, já não consegui. E aquele jovem olhou para eles, aquele jovem cristão olhou para eles e falou assim, quem é verdadeiramente então preso? Porque eu posso fazer isso. Ele disse, eu posso xingar, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso fazer um monte de coisa, mas eu sou livre para escolher não fazer. Você é preso e não consegue viver sem isso. Quem de fato aqui é livre, quem de fato é preso? A verdadeira liberdade só existe em Jesus. Essa é a verdadeira liberdade. Só em Jesus você pode encontrar a verdadeira liberdade. Ele mostrou aquele grupo de pessoas que diziam que ele, o cristão, era preso. Ele mostrou que, na verdade, quem era preso eram eles.
que não conseguiam viver uma vida, não conseguiam escolher, optar por fazer o que queriam fazer. E ele disse, eu posso fazer tudo isso. Eu posso. Essa é a genuína liberdade em Jesus. Eu posso fazer isso, mas eu escolho não fazer porque essa não é mais a minha natureza. A minha natureza mudou, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, o que me alegra é viver as obras que Deus projetou para que eu andasse nelas. Você não é mais aquela velha criatura presa pelo domínio do pecado. Aquele velho homem que sentia prazer na vida do pecado. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode desfrutar de uma vida genuinamente livre. Os grilhões foram quebrados. A bola de ferro foi quebrada. As correntes foram quebradas. Você é genuinamente livre em Jesus. Você não é mais aquela velha criatura, dominada, escravizada por conta da natureza do pecado. Deus, creia nisso. Deus aniquilou essa natureza, arrancou de nós e colocou em nós Zoe. Hoje a gente tem total condição de viver uma vida realmente feliz em Jesus. E quando eu errar, pastor? Porque a gente vai errar. E o que eu faço quando eu errar? Você já vai ver. Você já vai ver o que fazer. Muitas pessoas querem atribuir à pregação da graça o fato de algumas pessoas serem induzidas a errar. Quantas pessoas dizem, esse pessoal que prega a graça, na verdade eles estão pregando, induzindo, fomentando, estimulando as pessoas a viverem a vida como querem, ou fazerem o que querem. Será que é isso que a Bíblia diz? Será que é a graça que é a força para o pecado? A Bíblia diz que a força do pecado é a lei, não é a graça. Quanto mais lei, quanto mais regra, quanto mais ordenança você pregar, quanto mais a igreja pregar do alto do Monte Sinai, mais pecado, mais pecado. Deus não deu a lei é boa, perfeita, santa, mas a lei não aperfeiçoa ninguém, não santifica ninguém. Deus não deu a lei para que o homem batesse no peito como fez e dissesse, tudo que Deus disser nós vamos fazer. Deus deu a lei para que diante dela o homem chegasse na sua insuficiência e reconhecesse a necessidade de um Salvador. E o seu nome é Jesus. Quando eu digo que você é plenamente perdoado, você pode dizer isso, eu sou plenamente perdoado. Saber disso não nos credencia, saber disso não nos estimula ou nos fomenta a voltar para a lama. Pelo contrário, quando nós sabemos disso, aí é que nós valorizamos o tamanho do perdão e sabemos da importância e da vontade de Deus que a gente viva agora uma nova vida e não volte à lama. Vocês estão entendendo? Deus tem um projeto, um plano, uma agenda muito melhor para a gente. Ele tem obras maravilhosas para que andemos nelas. Veja o que diz Paulo, a carta aos Romanos no capítulo 6, versículos de 1 a 4, eles dizem assim, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E o texto bíblico diz, de modo nenhum. Você pode dizer isso? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós que fomos mortos para essa natureza, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você foi revestido de Zoe, a vida, a natureza do próprio Deus. Hoje você é genuinamente livre em Jesus. E saber que você é plenamente perdoado não significa dizer que o pecado não existe ou que ele não seja destrutivo. Veja, de uma forma bem prática para que você entenda. Eu posso trair minha esposa, eu posso adulterar, e o perdão de Deus ele é pleno, completo sobre a sua vida. Mas eu não posso me eximir de não ser perdoado por ela, por meus filhos, pela igreja, e sofrer as consequências de uma vida miserável, destrutiva, que esse pecado pode fazer. Vocês estão compreendendo? Antes eu era preso e não tinha opção. Eu vivia escravizado
Hoje, em Cristo, você pode desfrutar de genuína liberdade. Você pode até fazer, mas você escolhe não fazer porque você sabe que Jesus te libertou para uma vida muito melhor, muito mais excelente e não para voltar para a lama. Quando você tem não apenas o entendimento, mas a revelação do quanto você foi perdoado, aí você valoriza tanto isso e sabe o tanto de consequências ruins que Deus em Jesus nos livrou de viver. Ele tem uma agenda muito maravilhosa para a gente andar nela. O texto de Efésios no capítulo 2 continua dizendo, e eu quero trazer para vocês agora o restante dos versículos até o versículo 6. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, vida Zoe, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você percebe onde você está hoje? Você percebe? A Bíblia diz que hoje em Cristo, com essa genuína liberdade que você recebeu em Cristo, Deus colocou você em Cristo assentado em lugares altos agora. Compara aí lugares altos com lama. Compara aí lugares altos em Cristo Jesus com a lama destrutiva, nociva do pecado. Quando você entende o tamanho do perdão, você entende e valoriza muito mais a graça, muito mais o amor de Deus, porque você sabe que isso te libertou, te livrou de uma vida destrutiva, de uma vida de escravidão que a gente vivia antes. Outrora, diz o texto, a gente vivia assim, nessas inclinações, mas hoje em Jesus nós somos genuinamente livres. A pessoa que olha para a graça e diz, então é favor imerecido, Deus fez tudo, não é pelo nosso trabalho. A pessoa que olha para a graça e chega diante disso, dessa verdade, a conclusão de que, então eu não preciso fazer nada, eu vou viver uma vida agora do mesmo jeito que eu sempre vivi, e vou fazer tudo o que eu quero, e viver essa vida pregressa, essa vida aí como se nada tivesse acontecido, como se Jesus nunca tivesse entrado na minha vida. Tem gente que acha que a graça é assim, é barata. A graça não foi barata, custou um alto preço, custou sangue inocente, o sangue do Filho de Deus Jesus, mas ela foi dada a nós gratuitamente. Jesus pagou um alto preço, essa graça foi dada a nós gratuitamente. Quem pensa que a graça, a pregação da graça, é liberdade para que você viva uma vida miserável de pecado como era antes, das duas uma. Ou essa pessoa nunca nasceu de novo, porque a nova criatura não pensa assim. O prazer da nova criatura não é mais a vida de pecado, mas o prazer da nova criatura agora é a vida de Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Das duas, uma, você precisa nascer de novo ainda, você não nasceu de novo. Ou você até nasceu de novo, mas é infantil, imaturo ainda, precisa aprender muito na verdade, na palavra, renovar sua mente na verdade, para amadurecer e conhecer as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, gente? Toda vez que você entrar aqui na igreja, toda vez que nós nos reunirmos, Deus vai dar ferramenta para que você, pela palavra, pela verdade, possa crescer e amadurecer e entender o valor que é não voltar para a lama. Amém? É por isso que a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja, as coisas velhas já passaram, eis, tudo se fez novo, se você está em Cristo Jesus. Pastor, e como que eu faço agora? Eu tenho que me esforçar para isso? A graça é a sua capacitação, a graça é a sua força, a graça é a sua ajuda. Na sua força você já tentou e não dá certo, mas a graça agora, essa nova natureza agora, ela é sua capacitação para viver uma vida realmente livre e feliz em Jesus. Me ajuda, graça, isso aí, peça, me ajuda, graça. Me ajuda, eu vivia assim, Jesus, mas eu entendo hoje que isso não é mais a minha vida, eu sou uma nova criatura, graça me ajuda. E você vai ver que essa graça é capaz de tirar você de qualquer que seja a prática, de qualquer que seja a vida pregressa antiga da velha natureza. Você é genuinamente livre em Jesus.
como a natureza do pecado foi arrancada, aniquilada da nossa vida, da vida da nova criatura, eu e você agora nós precisamos saber que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Essa natureza era aquela bola de ferro, aqueles grilhões, aquela corrente que trancava a gente. Só que a Bíblia fala que ele aniquilou essa natureza e te deu agora uma nova natureza, Zoe, a natureza do próprio Deus. Agora, aquela natureza não te domina mais, ela foi aniquilada, destruída. Agora nós vivemos agora no Espírito, na capacitação do Espírito, na capacitação da graça. E sob esse contexto eu quero te lembrar, a graça é sua ajuda. A graça é sua capacitação para viver longe do pecado e das terríveis consequências desse pecado o máximo possível. Você pode dizer, eu sou plenamente perdoado em Cristo Jesus. Você é plenamente perdoado em Cristo Jesus. E quanto maior revelação você tiver disso, mais você vai valorizar a graça, o favor imerecido e a nova vida que Deus tem planejada para você. Amém, gente? Quantos estão entendendo isso aqui? Esse foi o primeiro ponto de hoje. Saber que você é plenamente perdoado não significa dizer que o pecado não é destrutivo e traz consequências nocivas. Amém? Você é plenamente perdoado para viver uma nova vida que Deus planejou para você, não para voltar para a lama. Amém, gente? A graça é a sua capacitação, confie, Ele é a sua capacitação. Você tem o Espírito de Deus, Ele é a sua capacitação para viver essa vida nova na palavra, na verdade. Amém, gente? Segunda coisa importantíssima, que você tenha conhecimento, e muito mais do que conhecimento, revelação em seu espírito. Saber que você é plenamente perdoado em Cristo não significa dizer que não precisa haver um arrependimento da nossa parte. Agora escute aqui. O genuíno arrependimento. Você pode dizer isso? O genuíno arrependimento. Muitos pensam que arrependimento é remorso. Um simples estado de tristeza momentânea, porque você errou. Mas esse estado de remorso, de tristeza momentânea, se você fica só aí, isso não gera nenhum tipo de mudança. Isso não muda nada. As coisas continuam sempre como são, da mesma forma. Deus espera que muito mais que isso, remorso, tristeza, Deus espera que nós, seus filhos, Ele espera que a gente vá adiante e exerça o genuíno arrependimento. E a palavra para o genuíno arrependimento é, quem sabe? Metanoia. Vai aparecer aqui, ó. Metanoia, essa é a palavra grega que no Novo Testamento é traduzida para o português como arrependimento. E você vê no Novo Testamento arrependimento. A palavra é metanoia, mas literalmente metanoia significa mudança de mente. Eu disse para você que ia explicar, pastor, a natureza do pecado já foi arrancada de mim. Hoje eu tenho Zoe, a natureza do próprio Deus. Hamartia foi arrancado. Mas a gente continua errando, porque a gente está, todos nós estamos nesse processo. Um processo de saber, conhecer pela palavra como vive, pensa, anda, se comporta um santo, um justo em Cristo Jesus. Você não vai ser mais santo ou mais justo do que você já é hoje, mas nessa caminhada com Jesus pela palavra, nós vamos todos os dias aprendendo como vive, pensa, se comporta um santo, um justo em Jesus que você já é em seu espírito. E nesse processo, pela palavra, pela ação do Espírito Santo, pela ação da verdade, nós vamos nos tornando pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Mudança de mente é algo que vai muito além de apenas se entristecer ou sentir remorso. Mudança de mente é quando a gente vai à palavra. A gente olha o que a palavra diz sobre essas boas obras que Deus agora tem para nós andarmos nelas. A gente vai à palavra e a gente confronta o que a palavra diz, a verdade da palavra, com a minha vida pregressa, com o que eu tinha de costume antes, com o que eu tinha de convicções antes. E eu cedo o lugar para o que a palavra diz agora. E ao ceder o lugar, eu renovo a minha mente. Tudo começa na mente. A mente é mudada. A mente é influenciada pela verdade. Por isso a Bíblia diz que a alma próspera é a alma que anda na verdade. A alma próspera é a alma que anda na verdade. Essa verdade vai mudando a nossa vida. Eu quero lembrar uma coisa para você. No dia que você aceitou Jesus, naquele exato momento, você se tornou uma nova criatura. Naquele exato momento você foi inserido na família de Deus, você se tornou uma nova criatura. Mas não sei se você lembra, quando você saiu da igreja,
a sua mente não foi resetada. Está lembrado disso? A sua mente não foi resetada. Você saiu da igreja com as mesmas convicções, paradigmas, não é, que você tinha antes. E a partir dali até hoje você vive nesse processo de conhecer a verdade, renovar a mente na verdade, e cada vez você vai se tornando uma pessoa em atitudes, ações, cada vez mais parecida com Jesus. Pela lavagem da palavra, pela renovação da mente da palavra, pela ação do Espírito Santo. Amém, gente? Arrependimento de verdade é metanoia. Não é apenas um remorso, uma tristeza que não muda nada, mas metanoia literalmente é mudança de mente. É quando eu vou à palavra e eu permito que a minha psique, que a minha mente seja próspera, influenciada pela palavra, influenciada pela verdade. Amém? O arrependimento, em certas circunstâncias, até passa pelo remorso, mas é metanoia que gera mudança de mente, que gera mudança de comportamento para valer. Pastor, às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu acho que a gente deveria pregar mais arrependimento. Já viu? Às vezes você já ouviu isso, né? Eu acho que a gente deveria pregar mais arrependimento. O pastor devia estar lá na plataforma dizendo: arrependei-vos, vocês vão todos miseráveis para o poço, para o lamaçal do inferno. Deus vai castigar você, se arrependa. Eu quero dizer para você que na Nova nós pregamos arrependimento todos os dias. Você está aqui agora, e se você souber o que é de fato arrependimento, metanoia, mudança de mente, é quando você vai à palavra e diz: caramba, a palavra tem algo melhor para eu viver, a verdade diz algo melhor para eu viver, e você muda de mente, metanoia. Nesse momento, você que está sendo ministrado pela verdade da palavra e que percebe que em algum momento você precisa ceder ao que a palavra diz para viver uma vida melhor em Jesus, o Espírito Santo é a sua capacitação, a graça é a sua capacitação. Nesse momento, você está exercendo metanoia, a mudança de mente. Esse é o verdadeiro arrependimento. Na Nova, a gente prega arrependimento todos os dias. Eu sei que aí no mundo, a verdade se tornou em muitos lugares e para muitas pessoas relativa. Aquele lá fala que ele tem a verdade dele, e esse aqui também tem a verdade dele, cada um fica na sua verdade, e a verdade daquele ali diz o seguinte: se eu me sentir que eu sou tal coisa, eu sou. Se você sentir que você é tal coisa, você também é. Se você, por exemplo, achar que roubar mais não é mais, eu sinto que roubar não é errado. E aí, se eu sentir essa é a minha verdade, está tudo certo. Eu sei que no mundo a verdade ficou relativa, mas a Bíblia diz que a verdade, ela é uma pessoa, e o seu nome é Jesus. Outrora a gente vivia sobre esses fundamentos do mundo, vivia sobre essas filosofias destrutivas. Hoje, como novas criaturas, o nosso parâmetro é a verdade. E a verdade é uma pessoa, o seu nome é Jesus. E a Bíblia diz que a verdade também é a palavra. Jesus e a palavra são a mesma coisa, gente. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quer ir à verdade? Vá até Jesus. A palavra também diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Falando de Jesus, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a palavra. Como então, pastor, que eu renovo a minha mente indo a Jesus e extraindo dele essa verdade? Vá ao que a Bíblia diz, vá ao que a palavra diz. Deus tem um plano melhor para você. Amém? Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um plano melhor para você. Deus tem um projeto melhor para você. Nova criatura, você nasceu de novo para viver uma vida genuinamente livre e superabundante em Cristo Jesus. Para a nova criatura, todo dia. Pastor, quantas vezes então eu preciso exercer metanoia? Para a nova criatura, todo dia é dia de arrependimento genuíno. Todo dia é dia de mudar de mente. Todo dia é dia de renovar a mente na palavra para conhecer e viver as obras que Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, gente? Deus tem um plano. Deus tem uma obra poderosa, perfeita para você. A gente seguia um roteiro, presos, escravizados por aquela natureza que nos prendia, nos dominava. Agora nós somos libertos genuinamente. Nós fomos plenamente perdoados, e saber disso
e ter a revelação disso só nos faz valorizar cada vez mais o perdão, o tamanho do perdão que Deus concedeu para nós em Cristo Jesus. E é a partir disso que a gente vive uma nova vida agora, em novidade de vida. A gente vai errar, a gente vai falhar e a gente exerce metanoia. Eu errei, a gente exerce metanoia. Eu falhei, a gente exerce metanoia, a gente aprende com a verdade, a gente muda de mente, e a partir de uma mudança de mente, vem a mudança nas palavras, vem a mudança no comportamento, vem a mudança no modo de agir, e a gente passa a andar nas obras nas quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Você pode dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus tem uma agenda melhor, Deus tem um plano melhor, e eu quero andar nesse plano. Para terminar, eu quero liberar para você, nessa parte 3, para terminar, eu quero liberar para você essa palavra. Você é plenamente perdoado em Cristo Jesus.